Oi, boa tarde para você que nos acompanha. Agora 12:30 ao vivaço, mais um programa Os Donos da Bola para você aqui na tela da Band. Vale semana de aniversário, muitas informações para você que nos acompanha aí da sua casa, do seu horário de almoço. Fique conosco nessa quinta-feira, 23 de julho de 2015. E ele está comigo aqui, como sempre. Antônio Carmo, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Andressa, amigos dos Donos da Bola. Ontem eu acabei com aquela correria, esquecendo de mandar um grande abraço. Opa! Para o maior dirigente da história do São José Esporte Clube, o professor Diede Lameiro. Ele me ligou, nosso aniversário do programa foi anteontem, né? Sim. Ele me ligou à tarde, depois na noite, para dar os parabéns, porque ele acompanha o nosso programa todos os dias. E aí a esposa dele, a Dona Vilma, é sua fã. Então você mande um beijo para Dona Vilma. Opa, coisa linda. Tá Dona Vilma, um beijão para você. Mais uma mulher de fôlego aí também nos acompanhando. E o Diede Lameiro me honrou o telefonema. Viu, professor? Muito obrigado aí pelo telefonema, pelos elogios, pelas palavras. E a gente faz o programa realmente para vocês. E o professor Diede tem uma história escrita. O Diede, ele tem um nome extraordinário no nosso esporte. Ele tem passado no São José. E quem não tem passado, né, não consegue se estabelecer no presente. O professor Diede realmente é uma pessoa espetacular no nosso esporte dentro de São José dos Campos. Veio de Santa Branca para jogar basquete aqui em São José e ficou no futebol e foi o maior dirigente esportivo da história, minha opinião, do São José Esporte Clube. Obrigado, viu, Diede, pela audiência. Dona Vilma, cuida aí do Diede aí que ele está precisando. Os nossos telespectadores ilustres, assim como você do outro lado da telinha. Ó, gente, hoje nós vamos falar muito do clássico no futsal, na Liga Paulista, na noite de ontem, entre o São José e o Taubaté. Também temos as informações do São José Basquetebol e muito mais informações para você. E lógico, a sua participação ao vivo pelo nosso Facebook. Tá aqui na minha mão já, ó. facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Ou procura lá na barra de rolagem, Os Donos da Bola Vale. Acha a gente, mande a sua opinião, a sua pergunta, o seu comentário, tá? Vamos então falar de futsal. São José e Taubaté fizeram ontem, no ginásio do Tênis Clube, um grande clássico emocionante no jogo de volta das quartas de final da Liga Paulista. E como havia vencido a primeira partida por 3-2, o time joseense entrou em quadra ontem com a vantagem do empate. E foi isso que aconteceu. Veja aí como foi o duelo. Aos 2 minutos de partida, os donos da casa abriram o placar nesta cobrança de pênalti com o Melão. Ainda no primeiro tempo, os joseenses ampliaram com Betinho, que desviou para as redes. Os taubatianos reagiram e Hernandes diminuiu. Na etapa complementar, após o erro do Taubaté, o São José chegou ao terceiro gol. Os visitantes responderam 1 minuto depois com Hernandes novamente. Precisando da vitória para levar o duelo à prorrogação, o Taubaté deixou tudo igual no Tênis Clube com Max. Augusto desempatou e colocou os anfitriões à frente no placar. Faltando 4 minutos para o fim do duelo, Fabinho deixou tudo igual mais uma vez. E terminou assim: São José classificado 4, Taubaté eliminado também 4. 4-4, jogo emocionante, presença da torcida de ambos os times, Antônio Carmo. Foi um resultado, assim, esperado ou não, a gente pode dizer? Aquilo que eu falei para você aqui ontem, não havia favoritismo do São José, havia vantagem. Muito equilíbrio, né, Carlos? E a vantagem obtida em Taubaté na vitória por 3-2. E essa vantagem, ela foi de suma importância para garantir a classificação. O primeiro gol aí falado de pênalti não foi o Melão, foi o Augusto que fez o gol de pênalti. Os dois goleiros jogaram demais, o Veloso por parte do Taubaté, o Melão por parte do São José. O Augusto foi o craque do jogo, fez 3 gols. Esse é Augusto. O goleiro que sofre essa hora, né, cara? O Veloso tá ali. 4-4, um jogaço. Evandro do Taubaté jogou demais. Foi um jogo espetacular, André. Foi um jogo digno. Foi de quartas de final. Se fosse uma semifinal, e eu diria até uma final de Campeonato Paulista, estaria dentro dos padrões. Foi um jogão, como você falou de torcida. Veio um bom número de torcida de Taubaté para São José dos Campos para ver o jogo. O ginásio Manuel Bosco Ribeiro recebeu um grande público, não estava totalmente lotado, mas 80% lá da sua capacidade de jogar. O gol do Augusto, um golaço, esse aí, o 4º gol. O Fabinho
Até ele deu entrevista depois do jogo ao Vieira Júnior na Rádio Piratininga, dizendo que achou que não ia fazer mais gol. Porque teve um pouco antes desse lance, foi o lance mais bonito do jogo. Ele matou uma bola, encheu o pé, o Melão espalmou, a bola bateu no travessão, quicou na risca do gol, voltou, o Fabinho chutou, o Beck salvou em cima da risca, né? E não entrava. Aí depois uma outra, ele encheu o pé, pegou no travessão. Daí ele falou, não faço mais gol hoje. Aí acabou fazendo, joga muito esse Fabinho, mas joga muito mesmo, muito bom. Aliás, excepcional o nível técnico do jogo. Arbitragem nota 10, o Valdir Filho, e os dois times jogando um futsal extremamente agradável de ser. Foi aquilo que a gente pode colocar mesmo. Um jogão de bola, foi um grande jogo. O Carmo, a gente viu no Facebook também, nas redes sociais, dos jogadores, inclusive do goleiro Veloso, que eles ficaram, lógico, o pessoal do Taubaté ficou triste pela eliminação, claro, eles jogaram bem o campeonato inteiro, conseguiram, assim como no ano passado, fazer uma bela campanha e chegar aí numa quarta de final para ser eliminado pelo São José, fica mais dolorido ainda, porque é o arquirrival da região. Para qualquer um ficaria. Pro Taubaté, são 2 jogos, o São José entrava com a vantagem de 3 empates. Sim. 2 tempo normal e uma eventual prorrogação do segundo jogo. O Taubaté não podia perder em casa. Era a chance dele ganhar em casa. O primeiro jogo, aí vinha ontem, podia perder no tempo normal e buscava uma prorrogação. A vitória do São José em Taubaté... A falha foi em Taubaté. Entre aspas, falha, né? Não ter conseguido ganhar o jogo lá. Mas não tem do que reclamar. Ontem o jogo, por exemplo, o São José ele foi mais cirúrgico. Eu falei desses lances do Taubaté, para você ter uma ideia. O Taubaté chutava de 4 bolas para fazer um gol. O São José não, sobrava era gol. A gente viu o segundo gol ali, o Ferrugem foi sair jogando no comecinho do segundo tempo. Vira 2-1. O São José faz 2-0, o Taubaté reduz no finalzinho do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, com 1 minuto, menos disso, 30 segundos, o Ferrugem foi sair, tocou errado, deu no pé do Augusto o gol. Cai o Taubaté. Daí o Taubaté teve a força necessária e pra até... correr atrás, né, de interessante, eu comentava isso com o Bruno Zucchinali depois do jogo, a gente conversou bastante, que no meu modo de ver o jogo, cada um tem uma visão diferenciada, mas até o 4-4, o Taubaté estava melhor. A impressão que dava é que o Taubaté ia passar à frente. Virar. Só que o São José, quando ia para o ataque, era gol, fazia o gol, e o Taubaté criava e não fazia. Depois dos 4-4, restando 3 minutos, aí o Taubaté não tinha mais como, aí o São José segurou a bola, tocou, e o Taubaté, no desespero do tempo passando, foi o São José que criou as oportunidades para fazer o 5º e o 6º gol. Mas o 4-4 foi o resultado mais justo por aquilo que as duas equipes fizeram. Parabéns ao São José Vale Sul Shopping pela classificação merecida e parabéns à DC Ford de Taubaté pelo campeonato. Sim. Parou num grande jogo, diante de um grande adversário. É rival, claro. Eu imagino assim, para o pessoal de Taubaté, se eles tivessem perdido para a Intel, para o Corinthians, para o Brasil Quirim, para o São Paulo, seria menos dolorido. Mas faz parte, isso aí. Ganhou os Jogos Regionais de São José, perde ali. Isso é legal, isso é bom e espero que a cidade de Taubaté, com o secretário, o Macaé, o prefeito, o pessoal olhe com carinho, dando apoio, né? continuar com um trabalho sério, bom, e pensar em Liga Nacional. Pelo trabalho que é feito, pelo time que precisa de uma Liga Nacional. Pensar também em jogar o Taubaté. Imagina você ter o São José e o Taubaté jogando Liga Nacional, como a gente vai ter o vôlei, né? É muito bacana. E o futsal do Taubaté é muito forte, sempre foi muito representativo, sempre foi muito bom. E é seguir adiante, seguir com o trabalho que foi legal. Aqui no nosso Facebook, participações de pessoas que já estão aqui todos os dias e também do Doni Moreira, dizendo boa tarde, Andressa Lopes e Antônio Carmo. Infelizmente, o Taubaté não conseguiu a vitória, mas foi um jogão. A Rita Cássia sempre participando com a gente. Parabéns à DC Ford Taubaté Futsal, não foi dessa vez. Vamos manter esse time, abraços. E o Fábio Reinsberger, boa tarde. Grande jogo ontem no Tênis Clube Dali Águia. Obrigado pela participação de você. E você pode continuar mandando a sua mensagem pra gente pelo facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Daqui a pouquinho vamos falar do São José Basquete. Apresentou hoje o Jamal Smith, o armador, agora o novo reforço do São José Basquete. E a gente vai mostrar como é que tá o treinamento da equipe pro Campeonato Paulista. Você vai ver o Jamal, ele pode vir aqui que nós não precisamos subir no banquinho. Não, é mais baixinho. Ele é um armador mais baixinho. Ele joga muito. Volta já, hein?